Mas hoje, por incrível que pareça, eu decidi falar para você aqui, nos próximos minutos, a respeito de coisas que Deus não pode fazer. Não é fácil. Mas há coisas que Deus não pode fazer. Há coisas que Deus está limitado, ou Ele se reservou, ou escolheu não fazer. Se prendeu condicionalmente a não operar. Algumas coisas de maneira até caprichosa. Eu sei que você está acostumado a ouvir esse adjetivo na direção do orgulho e da vaidade, mas não, com zelo e capricho, Ele cuidou para que algumas coisas, em algumas áreas, em alguns detalhes, Ele não fosse tentado a voltar atrás, não fosse tentado a fazer. E projeta, por favor, Malaquias capítulo 3, verso 6. E a primeira coisa que eu quero falar para você nessa noite, que Deus não pode fazer, a Bíblia diz o seguinte: porque eu, o Senhor, não mudo. Eu, o Senhor, permaneço imutável. Então, uma das coisas que Deus não pode fazer é mudar quem Ele é alterar a sua identidade. Olha aqui, eu tenho certeza que em alguma circunstância, diante de algum resultado, você ou alguém muito próximo de você sofreu uma mutação completa, fisiológica, emocional, e de repente ele praticamente ou ela saiu de si, se transformou em outra coisa, por causa de um resultado, por causa de uma frustração, por causa de uma expectativa mal aplicada, algum acontecimento. Mas uma das coisas que o Senhor se reserva a não fazer é isso: Ele não se permite mudar quem Ele é. Ele se preserva, Ele se cultua, Ele se cultiva de maneira eterna e imutável. Olha, você olhando aqui os rostinhos, dá para perceber, você já passou por vários relacionamentos, você já se envolveu em várias coisas, em vários empreendimentos, e você sabe, as pessoas sofrem mutações por causa das circunstâncias. Patrões fazem isso, professores, pais mudam, ou depois de usar alguma coisa, ou depois de obterem algo, assumirem alguma posse, homens mudam. Há uma máxima no mundo que fala que tem coisas que testam o homem e a sua verdadeira identidade, e o dinheiro é uma delas. Então existem pessoas que se envolvem de maneira tão profunda com a riqueza que elas sofrem mutação. Outros com poder, outros com sexo, e entre 1 milhão de coisas e possibilidades. Mas o Senhor, Ele se reserva a algo, é Deus imutável. Ele tem uma identidade que não muda. Olha só, não há o que possa acontecer diante dos olhos de Deus, debaixo dos céus, que faça com que Ele oscile em suas emoções. Talvez, em algum momento, você deixou por acaso, eu sei que isso não acontece todos os dias, a sua toalha molhada do lado dela, na cama. Não é comum, aconteceu uma vez e nunca mais, mas um dia aconteceu, e você contemplou uma transformação. Não era mais aquela florzinha do dia do sim, você até revisitou se era até que a morte o separe aquele negócio, porque de repente você olhou para o lado, e tinha um adversário montado num cavalo. Parece que ela assumiu uma posição bem maior, ficou bem maior e mais poderosa, e as vozes suniram assim da boca dela como se fossem vozes de trovão. Nunca, né? Aconteceu. Só na casa do pastor. Tá bom. Por quê? Porque as pessoas, elas sofrem com o clima, sofrem com as estações, sofrem com os frutos, sofrem com os próprios objetivos. Elas são influenciadas, passivas dessa influência. Mas o Senhor não. O Senhor, Ele se reserva não sei se essa palavra existe, mas a imutabilidade. Ele não pode alterar a si mesmo. E aprove Deus escolher que essas coisas acontecessem assim. Então, não há nada que você possa fazer para mudá-lo. Ainda que ele se sinta ferido, ainda que ele seja esquecido, ignorado, ainda que você não cultive a sua vontade, ainda que você escolha não adorá-lo, ainda que você o rejeite, uma verdade há debaixo dos céus: Ele escolheu não mudar. É difícil viver com alguém assim, não é? Alguém que não muda, não importa o que faça. Eu me lembro que na sala do seminário, certa vez, estávamos ministrando os evangelhos,
e estávamos no Evangelho de Mateus, e mencionou-se que se alguém lhe ferisse o rosto, que você desse o outro lado. Se alguém te esbofeteasse, ou se alguém lhe tomasse o cajado, que você desse também a capa. Eu olhei para aquilo, numa fase assim inicial do meu processo de maturidade, falei, não dá. Homens não se controlam assim. Eu acho que não existe um homem na face da terra que não consegue reagir a um tapa. Eu nem me conheço, eu nem sei no que me transformo, como que eu vou cumprir com esses requisitos? É muito difícil cumprir com esses requisitos, é muito difícil atingir esses alvos. Não dá para chegarmos ali, não dá para sermos aquilo que esperamos ser, segundo a nossa força, segundo a nossa habilidade. Mas ao Senhor se reserva os atributos imutáveis. Deus é amor em todo o tempo. Deus é bondade e é justiça em todo o tempo. E Ele escolheu, na sua eternidade, que isso não mudaria, independente das escolhas do homem. Aquele casal no Éden escolheu ao contrário à sua vontade, mas olha, ele não ficou desapontado. Ele em amor escolheu agir, em justiça ele se conduziu. O parecer foi justo, mas a justiça nunca anulou o amor, porque em Cristo Jesus essas coisas se ajustam perfeitamente. Misericórdia, perdão, são anelos e atributos do Deus que nós cremos. E olha, eternamente será assim. Talvez no percurso da sua vida, em algum momento, você se viu fazendo coisas ou colhendo frutos indesejáveis, indigestos, contrários àquilo que você sonhou em outro momento, em outra época da sua vida, e você olhou e falou assim, olha, eu nem acredito que eu fui capaz de fazer todas essas coisas. E você se vê distante de Deus. Porque refém das suas percepções, você acredita que do lado de lá, que do lado de Cristo, que do lado dos céus, há uma pessoa com sensações e sentimentos tão vulneráveis quanto os seus. Mas essa não é a verdade do Deus que nós servimos. Ainda que você pise na bola, ainda que você ainda que você fure a bola, acabe com a brincadeira, ainda que você ponha um ponto final em tudo, ainda que você desague assim completamente, desabe completamente naquilo que Ele não sonhou para você, uma certeza você deve carregar e cultivar no seu coração: Ele permanece o mesmo Deus de amor, o mesmo Deus de justiça, o mesmo Deus de perdão e o mesmo Deus de verdade. Amém? Qual que é a primeira coisa que Deus não pode fazer? Mudar a si mesmo. Deus não pode mudar a si mesmo. Ele escolheu essa essência, escolheu habitar eternamente dessa forma. Nada pode te separar dos atributos divinos. Não há nada que você possa fazer para que mude, porque Ele mesmo, em sua presciência e sabedoria, Ele escolheu: eu mesmo, o Todo-Poderoso, não consigo alterar a minha própria identidade. Segundo ponto, Salmos 106, verso 1. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Olha só, nós estamos falando daquele que escolheu não mudar. E a Bíblia está falando que Ele é bom. Essa é a natureza de Deus. Porque a sua misericórdia dura até quando? Para sempre. Você sabe o que é misericórdia? Os irmãos sabem o que é misericórdia? Então eu vou explicar de novo. Misericórdia é não dar ao homem aquilo que ele merece receber. É poupá-lo. Em Adão todos nós fomos feitos pecadores. E a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Então aprove Deus, em justiça, estabelecer que aquele que pecasse deveria morrer. Mas as suas misericórdias duram para sempre. Amanhã você vai acordar. Algumas coisas vão te tentar, outras vão até te derrubar, mas sabe qual que é a verdade? O Senhor se preserva em condição de não dar para você aquilo que você merece. Aleluia mesmo? É difícil compreender, porque desde muito pequeno eu tenho certeza que você foi treinado para fazer por onde. Você foi habilitado, você foi instigado, você foi motivado e encorajado a fazer a sua parte, a cooperar, a andar segundo o merecimento. Mas
não contavam com a astúcia do Deus que não muda de natureza. Então, a segunda coisa que Deus não pode fazer é mudar a sua natureza. E Ele é naturalmente bom. Naturalmente bom. Olha, você sabe o que é viver refém de uma natureza? Talvez eu falo aqui, fica bonito, mas na aplicação às vezes foge um pouquinho. Mas olha, ser fiel à sua natureza é frutificar segundo a sua espécie. Aqui ele está falando que ele pertence a uma natureza que frutifica um só fruto e o faz eternamente. E aqui o salmista está falando que em sua natureza Deus é bom. Se houvesse uma árvore de bondade, quais seriam os frutos? Bondade. O que se esperar? Você não senta de frente a um limoeiro na expectativa de colher mangas, porque é contrária à sua natureza. Mas a natureza do Deus que nós servimos é boa. É boa. Então os frutos que vêm do Senhor são bons. Bondade e misericórdia sempre ou eternamente serão atributos preservados, conectados à natureza daquele que com mão forte te tirou do império das trevas. Ele te trouxe para um lugar de luz, para que você possa ver, olha, a natureza daquele que te salva é uma natureza boa, assim como será a frutificação daquele que te comissiona, frutos bons. Sabe, tem uma coisa que me acompanha desde muito pequeno, é uma sensação maldita mesmo, do diabo, de que quando as coisas vão se desenrolando, as coisas começam a ficar boas, você vai ficando apreensivo, temeroso, com medo de fazer alguma coisa que dê errado e possa botar tudo a perder. Difícil de cultivar a expectativa tão crescente quanto as possibilidades. E talvez você já passou por isso em algum momento. Isso é dúvida a respeito da natureza de Deus. Mas uma das coisas que Ele escolheu não fazer é não mudar a sua natureza. Ou seja, Ele vai permanecer bom eternamente. Ele vai continuar bom sempre. Olha, em sua bondade Ele escolhe dar. Se você olhar para Lucas capítulo 15, para a história do filho pródigo, um dos filhos daquela casa, o mais novo, requereu a morte do pai. Pediu a herança antes do tempo. E aquele pai era tão bom que ele concedeu. Mesmo diante de uma afronta, uma atitude desonrosa. Ele pediu algo que, de uma certa forma, ele falava para o pai assim, ó, já que o senhor não morre, já que o senhor não destrava aqui o acesso, já que o senhor não libera aqui o caminho, já que o senhor não tira o pé da minha janta, me libera o dinheiro. Deixa eu viver a minha vida. E se você conhece a história, você sabe muito bem. Aquele menino gastou a riqueza do pai de maneira dissoluta, a ponto de viver em plena miséria e comer lavagem junto com os porcos. Olha, chegar a um estado de olhar para a comida dos porcos e ansiar comer é um estado de muita degradação. E a Bíblia fala que ele voltou para a casa do pai. E o pai, avistando longe, correu na direção dele. Não com uma vara, não com um chicote, nem com vários sermões. A Bíblia fala que, chegando o pai até aquele filho, o tomou de abraços e beijos, colocou-lhe sandália nos pés, um anel no dedo e uma capa, uma roupa nova. Ele ansiava o retorno, e quando voltou, mesmo em face de todo o prejuízo, aquele pai não conseguiu agir de maneira diferente à sua natureza. Sabe por quê? Porque ele é um bom pai. O pai aqui não é o pai que você recebeu na terra, não. O pai aqui é o próprio Senhor Deus. E ainda que você, recebendo muita autoridade, muito poder, muitos recursos, muitas posses, você se perca nos seus caminhos e faça como esse jovem. Assim que você retornar os seus olhos para aquele que tudo criou, sabe o que vai acontecer? Ele vai agir de bondade para com você. Mas quando você age mal lá fora, ou quando alguma coisa acontece de ruim com você, você pensa que é juízo de Deus. Você pensa que de alguma forma essa natureza boa se alterou por causa de um comportamento embaixo dos céus. Mas essa é uma das limitações que Deus se propôs. Ele se fez impossível. Ele se fez fraco para mudar a sua natureza. E Ele permanece bom eternamente. Olha, quando você olha para a natureza, o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 1, não precisa projetar, verso 20, fala que a criação expressa o Criador. E olha,
De alguma forma ele tenta avisar através das árvores, através das espécies que se multiplicam, que tudo acontece segundo a espécie, e que naturalmente o limoeiro, a mangueira, a laranjeira, os peixes e as aves nascem e se reproduzem e se frutificam segundo uma natureza. Por quê? Para que nós possamos perceber, com tudo aquilo que está à nossa volta, que o Senhor também, assim como tudo aquilo que Ele criara, preserva a sua natureza diante dos homens. E a natureza dele é boa, é boa. Às vezes as pessoas olham para a vida de Jó, e às vezes até você agora está pensando aí, mas e Jó? Jó perdeu tudo, mas não foi Deus quem o arrancou. Deus deu tudo para Jó, e quem arranca de Jó é o diabo. E Deus dá em dobro novamente. Então coisas ruins vão acontecer, mas isso não quer dizer que Deus mudou a sua natureza. É só o fato de ausência de bondade. O mal só consegue prevalecer quando aquilo que é bom se omite ou não se manifesta. E olha, nós temos nesse vaso de barro a natureza bondosa daquele que nos livrou da morte, do pecado, do inferno. Amém? Primeira coisa que Deus não pode fazer é mudar a si mesmo. A segunda coisa é mudar a sua própria natureza. Terceira, Deus não pode mentir. Projeta, por favor, Números capítulo 23, verso 19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não cumprirá. Olha, eu não sei quanto a você, mas ouvir de maneira que desperte tanta credibilidade a respeito de alguém, deveria refletir em nós ou expressar para nós uma transformação. Porque quando nós compreendemos pela palavra de Deus que uma das coisas que Deus não pode fazer, que Ele está incapaz de fazer e operar, é mentir, em contrapartida nós estamos calculando, testificando e compreendendo que tudo que Ele prometeu é verdade. Olha, você sabe quais são as promessas de Deus para você? Você conhece todas as promessas que estão na Bíblia? Você sabe o endereço delas, para onde são? Você sabe que tipo de pensamentos o Senhor carrega a respeito de você, da sua casa? Quando Ele fala, ou quando Ele menciona, pelo seu comportamento, pelos seus atributos, eu sou o Deus que não mente. Ele está falando assim, olha, as impressões que eu tenho a seu respeito não voltam atrás, porque eu não sou filho do homem para me arrepender. Eu não volto atrás, eu escolhi enxergar você de uma maneira santa, e assim eu irei com essa visão até o final dos tempos, até a consumação de todas as coisas. Aquilo que eu prometi para você é a verdade. Às vezes os seus olhos vão passear por circunstâncias adversas às coisas que estão acontecendo, e você precisa se lembrar, Deus não pode mentir. Ele é incapaz de falhar, Ele é incapaz de se contradizer. Se Ele falou, vai acontecer. Se Ele prometeu, vai se cumprir. Por quê? Porque há coisas que Deus não pode fazer, e uma delas é mentir. Ele é a verdade imutável dos fatos, das circunstâncias. Olha, eu me lembro de certa vez responder um apelo de cura, e eu fui à frente, e as pessoas ali ao meu lado, algumas receberam a cura. Eles oraram por todos, impuseram as mãos, e eu continuei com a dor, eu continuei com a sensação de inflamação, a sensação de febre. E eles perguntaram, olha, se você foi curado, levanta a sua mão. E eu só conseguia enxergar circunstâncias, eu só conseguia enxergar sensações. O meu corpo estava pregando dentro de mim, as inflamações estavam falando aos meus ouvidos, e eu estava debitando crédito na palavra dos sintomas e das sensações. Eu não conseguia atestar nem com a minha mão, eu fui curado. Não conseguia compreender que isso era entrar com o Senhor nas suas afirmações. Olha, Ele disse pela sua palavra que levaria sobre si as nossas dores e enfermidades, que o castigo que estava sobre Ele seria para nós motivo de paz. Mas eu não conseguia crer naquele momento. Por quê? Porque havia uma pregação interior proclamando, tem febre, tem dor,
ainda está doendo no local, ainda há fraqueza no corpo. E eu fui dando ouvidos àquilo, até que a oportunidade passou. E eu não percebi que eu tive a oportunidade de concordar com aquele que é soberanamente verdadeiro, que escolheu não mentir. Por quê? Porque o mundo nos ensina que contra fatos não há argumentos. E isso é tentador para os nossos lábios quando somos desafiados a crer. Mas olha, se os fatos caminham em contradição à palavra de Deus, nós, eu e você, somos chamados para andar em linha a respeito daquilo que a palavra diz ao Senhor. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou, vai se cumprir. Não importa se eu ainda estou com sintomas, não importa se os meus olhos na conta ainda não conseguem contemplar, ainda que eu não saiba as formas, nem quanto tempo levará, uma certeza eu tenho: aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele se limitou a não mentir, o que Ele fala é verdade. A verdade não é o que eu estou sentindo, a verdade não é o que eu estou vendo. Ei, ainda há inflamação nas pernas, ainda há febre no corpo, ainda há dor nas juntas, mas de uma coisa eu sei: eu posso levantar a minha mão e declarar: sou curado. Por quê? Porque aquele que é verdadeiro falou: eu tenho cura para você, e eu sofri dores e enfermidades para curá-lo, e lá na cruz eu levei sobre o meu corpo todas as enfermidades. Por isso você é curado. Talvez eu estou falando para você aqui de um Deus verdadeiro que não mente, e você está aí, não mente, mas essa circunstância Ele não muda. Sabe por quê? Porque há uma sutilidade, há uma sutileza na pregação racional. Nós ficamos esperando sinais para poder dedicar crédito, aplicar credibilidade. Então, quando nós vemos a possibilidade, nos encorajamos para crer, mas bem-aventurados são aqueles que creram sem nenhum sinal. Creram única e exclusivamente porque se encontraram verdadeiramente com Deus que não pode mentir. E se Ele falou que há cura disponível para os filhos, eu já estou curado para a glória de Deus. Os meus filhos já estão curados para a glória de Deus. Eu já encontrei prosperidade para a glória de Deus. Eu já encontrei sucesso em tudo aquilo que eu empreendo. Por quê? Porque em Cristo Jesus Ele atesta: ei, eu te chamei mais do que vencedor. Então um cenário de derrota ou um aparente sintoma contrário às promessas não mudam Deus, porque Ele mesmo, sendo poderoso para fazer infinitamente mais, escolheu não mudar quanto à sua palavra e nem revogá-la. Deus não entra em contradições. Ele era o verbo que estava com Deus, e Ele era a palavra que foi mencionada para criar todas as coisas. Olha, quando o apóstolo João escreve isso a respeito do Senhor Jesus, ele está falando de um cenário específico. Quando João, projeta por favor, João capítulo 1, verso 1. Quando ele fala no princípio, ele está fazendo referência a um momento, ele está fazendo referência a um lugar específico. Vai agora em Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio, ele está falando do mesmo momento, que antes de que as coisas se criassem, ganhassem forma, vida, pudessem se multiplicar, se tornassem potencial de algo, Ele já era a palavra, Ele já era a verdade, Ele já era a realização. Olha, não havia nada sido feito ainda. No princípio, era só uma intenção, uma inclinação do coração de Deus, mas já havia sido concretizada no mundo espiritual. Deus não pode mentir, nem se contradizer, nem se arrepender. Se Ele falou algo a respeito do seu casamento, Ele vai cumprir. Se Ele falou algo a respeito da sua vida financeira, Ele vai se cumprir. Se Ele tem palavras para o seu futuro, Ele vai cumprir. Não importam os sintomas, podem se levantar contra a palavra de Deus, até com relatórios, diagnósticos médicos, incurável, a ciência não encontrou saída. Olha, isso não muda Deus, porque o próprio Deus não foi capaz de mudá-lo. Ele escolheu permanecer inerrante pelos séculos e pelas gerações. Amém? Amém mesmo? Então Deus não pode mudar a si mesmo. Deus não muda de natureza. E Deus não mente. Se Ele prometeu salvação para a sua casa, você vai ver com os seus olhos naturais, seus pais sendo salvos, seus filhos cumprindo com toda a boa palavra que o Senhor tem para a sua casa. Sabe por quê? Porque Ele tem pensamentos bons a seu respeito.
E Ele preserva a sua mente, a sua vontade, no lugar da sua bondade. Projeta, eu vou voltar só um tópico, me emocionei. Romanos capítulo 12, verso 2. Só para me falar um pouquinho mais da bondade de Deus. E não vos conformeis com este século, não ceda às circunstâncias. Este século aqui fala desse aparato ou dessa atmosfera que te envolve. O ambiente familiar, o ambiente de trabalho, as coisas que você se propõe a fazer. Ele está falando assim, olha, não se conforme a isso. Não aceite a pregação desse século. Não se renda às sensações. Não se renda ao atestado. Não se renda ao extrato bancário. Não se renda ao diagnóstico médico. Não se renda às inclinações dos picos de economia. Não se renda às estações. Não se renda a nada. Mas apele para a transformação. Mude a sua mentalidade. A palavra transformai-vos aqui é metanoia. Ele está falando assim, ó, pare de pensar segundo essa pregação que está acontecendo agora no seu interior. O pastor está falando, mas você não está conseguindo crer. Ele está falando assim, olha, metanoia, muda de mentalidade. Para de pensar, para de permitir que os seus pensamentos sejam arrebatados pelos sintomas, pelos resultados, porque os resultados não te definem. A minha bondade é superior ao cenário que você está envolvido. E nessa transformação, você experimenta de uma renovação que permite uma experiência com a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor é bom. Essa é a natureza de Deus. Sabe por que a mente é um campo de batalha? Porque em todo tempo você está aqui me ouvindo, santamente eu vejo, olha os santos na minha direção, atentos e até concordando com a mente, mas olha, os resultados vão se levantar. E é difícil lidar com os resultados quando eles são contrários à palavra de Deus. É difícil ministrar cura a alguém quando você sofre enfermidade. É difícil você continuar crendo naquilo que Deus falou e que Ele é verdadeiro em suas promessas quando você não consegue ver um sinal claro com os seus olhos. Mas a verdade é que Deus não se contradiz em nada. Aquilo que Ele falou, Ele vai cumprir cabalmente. Ele te prometeu prosperidade? Sim ou não? Ele te prometeu cura? Sim ou não? Então é isso que vai acontecer. Você pode acordar todos os dias, olhar no espelho e falar assim: abençoado, é isso que eu sou. Próspero, é isso que eu sou. Curado, é isso que eu sou. Perdoado, essa é a verdade a meu respeito. Por quê? Porque aquele que proclama essa verdade não mente. Mas eu olho para as minhas mãos, estão sujas de pecado. Eu olho para os meus pés, empoeirados com a corrupção deste mundo. Não importam os cenários, os sintomas, as circunstâncias, nem muito menos o resultado. Sabe qual que é a verdade? A verdade é aquilo que Deus diz a seu respeito. A verdade é a identidade que Ele conquistou lá na cruz por você e para você. E olha, quando Ele morreu, Ele escolheu eternamente que aquela seria a natureza dEle. Até o fim. Até o fim. Se é que nós podemos pensar em fim. O fim para nós. Mas para aquele que é eterno, o tempo é um estalo de dedos. Mas Ele escolheu viver assim eternamente. Quarto ponto. Deus não pode salvar um perdido sem um sacrifício. Projeta Gênesis capítulo 3, verso 21. O cenário do capítulo 3 do livro de Gênesis é o cenário da queda. A mulher foi envolvida em uma conversa com a serpente e comeu do fruto que o Senhor havia alertado para não comer. E o Senhor havia dito: se comer desse fruto, certamente morrerão. Se vocês comerem, vocês vão morrer. Ela sabia da verdade, ela conhecia a regra do jogo, ela estava no cenário, mas deu ouvidos à serpente. E não bastante, ela ofereceu ao seu marido, e ele comeu também. Pecaram, ambos pecaram. E qual foi a maior circunstância? Qual foi a maior consequência naquele momento a respeito do pecado? A Bíblia fala que, tendo eles pecado, eles tiveram uma percepção a respeito de si. E eles perceberam o quê? Vocês lembram? Eles perceberam que estavam pelados. Perceberam a sua nudez. Então, o primeiro sinal da consequência do pecado sobre a vida daquele casal foi a percepção da perda, da inocência. Não temos mais aquela pureza. E eles correm
para as árvores. A Bíblia fala que cozeram folhas de figueira. Olha, é a primeira aparição da figueira na Bíblia. E ela aparece em um cenário em que o homem está tentando dar um jeitinho no erro que ele promoveu. Essa não é a justiça de Deus. Foi o homem. Ele cozeu folhas. Olha, para arrancar folhas de uma figueira, você precisa matar a figueira? Não precisa matar a figueira. Folhas de figueira até caem no solo. Dependendo da silhueta de Adão, ele poderia pegar até meia folha rasgada pelas formigas no chão e resolver o problema. Por quê? Porque não compromete. Mas olha, uma das coisas que Deus não pode fazer é justificar alguém sem imputar sacrifício a um justo. Ele não pode salvar um pecador sem sacrificar um substituto. E aqui em Gênesis capítulo 3, verso 21, a Bíblia diz que fez o Senhor Deus vestimenta de quê? Pele. Olha, não dá para tirar pele de animais e preservá-los. E se desse, seria assim uma atrocidade. Com certeza iria até contra os atributos da bondade de Deus. Então, olha, alguém morreu. Não sabemos quem, porque não importa. Morreu alguém no anonimato para resolver o problema de um casal. Isso parece justo aos olhos humanos? Olha, quem morreu aqui não comeu de árvore nenhuma. Pelo menos não há menção. Mas alguém foi pego como bode expiatório. Alguém tem que pagar pelo preço. Projeta, por favor, Hebreus capítulo 9, verso 22. Hebreus 9, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Essas coisas foram estabelecidas lá atrás, no Éden, desde sempre, desde o princípio. E olha, não seria estranho que agora na nova aliança, ele mudasse o parecer? Ele mudasse a forma de salvação e condicionasse o perdão de uma outra forma? Vamos supor que agora ele passasse a perdoar os homens pelo bom comportamento. Não, ok, então a partir de agora, se os homens pararem de roubar, mentir, adulterar, fazer coisas ruins e praticar as boas obras, então eu passarei a salvá-los. Que segurança nós teríamos em Deus? Que segurança nós teríamos nele? Que tipo de aliança é essa? Porque se ele mudou o veredito, se ele mudou a forma da justificação, se ele mudou o modus operandi da justiça, o que nos garante que será eternamente seguro caminhar com Deus? E se ele mudar o crivo novamente? Mas não foi isso que ele fez. Sendo Deus, assumiu forma humana. E tendo sido o homem que entregou as chaves da terra, do mundo para Satanás, ele assumiu forma legal, daquele que podia justificar. E lá na cruz, um inocente, assim como no Éden, pagou o preço pelos pecadores. Um justo pagou o preço pelos injustos. Um homem reto e íntegro para a remissão de muitos. A Bíblia fala que ele era o unigênito do Pai, mas naquele momento, lá na cruz, por causa do derramamento do sangue e do poder remidor que há no sangue do justo, ele se tornou só o primeiro de muitos daqueles que creriam. Uma das coisas que o Senhor se reserva a não fazer é salvar um pecador por outro meio, senão por meio de Cristo. As pessoas, o mundo, só pode ser salvo por um só caminho: Cristo Jesus. A Bíblia fala que de uma vez para sempre morreu Cristo pelos nossos pecados. E todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe o poder de ser feito filho de Deus. É muita bondade, não é? Deus escolheu assim. Não há outras formas. Ah, mas eu faço boas obras. Olha, você pode dar sopa para os pobres. Você pode dar até dinheiro para eles. Você pode até abrir portas de oportunidade. Você pode fazer muitas coisas boas a vida toda. Mas olha, é necessário que se derrame sangue para a remissão dos pecados. Só há um homem santo suficiente para a remissão dos nossos pecados. E ele se chama Jesus. Essa é a eleição eterna.
Esse é o veredito dos céus, não há outro caminho. Ele escolheu não mudar quanto à salvação, só há um caminho. Como que nós poderíamos acreditar na palavra dele se outrora ele mudasse? Mas nós temos a credibilidade que por ele nós sofremos, mas também por ele nós vivemos e somos glorificados perpetuamente. O Senhor não muda, ele continua salvando por meio de Cristo. Olha, o escândalo disso é que quando nós olhamos para Cristo, nós testificamos que a obra já está pronta e disponível para aquele que crê. Ah, pastor, mas então quer dizer que o cara apronta todas, mais algumas. Apronta no débito e no crédito, financia algumas latadas, arruma problema com todo mundo. E se ele só crê em Jesus, é o suficiente para a remissão dos pecados? Sim. Aprove Deus só salvar o pecador por meio do derramamento de sangue de um justo. Projeta, por favor, Efésios capítulo 2, verso 8. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós. É dom de Deus, é presente de Deus, para que não haja glória entre os homens. Ele escolheu o sacrifício do Filho. Olha, talvez de outra forma, nós não conseguiríamos acreditar, depositar a veracidade, dar devida importância na salvação, senão por meio de Cristo Jesus. Se ela fosse acessível ao comportamento humano, as escolas de salvação certamente se espalhariam pela terra, com homens que descobriram um método, um modelo para ser salvo, para alcançar os céus. Mas olha, os céus está para o justo, só para uma pessoa. E Deus determinou que só acessaríamos por meio de um caminho, chamado Jesus Cristo de Nazaré. 5. Projeta, por favor, Mateus capítulo 5, verso 20. Deus não pode levar aqueles que não são justos para o céu. Você é justo? De verdade mesmo? Você olha para o seu comportamento e você vê justiça? Você olha para as suas mãos e você vê, eu sou justo. Você olha para os seus pés, por onde ele caminha, as coisas que você faz, os pensamentos que você tem, você carrega, você encontra em você justiça, convicção plena de que os céus está para você, porque uma das coisas que Deus não pode mudar é essa realidade. O céu está para o justo. Injustiça não pode entrar no reino celestial. Mateus capítulo 5, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Olha, Jesus está falando que a justiça que ele requeria para o seu reino era maior que a dos escribas e dos fariseus. Olha, vocês sabem quem eram os fariseus e os escribas? Os homens que velavam pela lei. Sabe qual que é o assunto aqui? Justificação. Estava falando, em outras palavras, Jesus estava falando de justiça com os advogados, com os juízes. E ele falou assim para o povo, no meio do sermão: olha, a justiça de vocês precisa exceder a justiça dos fariseus, precisa exceder a justiça dos escribas, precisa ser uma justiça maior, para que você possa alcançar o reino dos céus. Olha, certamente, se eu pregasse isso aqui para você, você choraria. Certamente, se você fosse buscar justiça segundo o seu trabalho, segundo o seu merecimento, olha, a sua vida cristã não duraria muito tempo. Pelo menos se você entendesse que isso aqui é inconcebível ao trabalho dos homens, é inalcançável para o esforço humano e pelas habilidades dos homens, a menos que você percebesse que deve haver outra forma, ou se rendesse a uma outra possibilidade, certamente nós desistiríamos. Essa história de céu é impossível, porque se de alguma forma houvesse a possibilidade de superar a medida de justiça desses senhores da lei, é que nós seríamos habilitados aos céus. Mas olha, a verdade é que em Cristo Jesus
nós fomos libertos de toda condenação e postos na justiça dele. A justiça, ela não se baseia no comportamento dos homens. Projeta Romanos capítulo 5, verso 17. Romanos 5,17. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão por meio de um só, a saber, Cristo Jesus. Olha, quando ele escolhe a cruz, quando ele derrama a sua vida, ou quando ele escolhe entrar na morte, ele garante um poder vivificante para aqueles que creem. Eu lembro de uma vez eu estar pregando a respeito do pecado, e as pessoas com muita dificuldade para compreender de maneira justa que eram pecadores, não porque cometiam pecados, eram pecadores porque descendiam de uma árvore de pecados. Eu insistia nos exemplos, falava: olha, a semente que trouxe vida para você foi corrompida. Você nasceu dos seus pais dos seus avós, dos seus bisavós, tataravós, e se você continuar perseguindo essa árvore genealógica, você vai chegar numa semente chamada Adão, que lá atrás se corrompeu, se contaminou. Somos frutos de uma árvore, somos frutos de um pecadeiro, dele nós descendemos, e de lá para cá, nós sofremos com as consequências do pecado, por causa da natureza que nós recebemos. Aí eu lembro que eu perguntava, depois de explicar, quantos pecados o homem precisa cometer para se tornar um pecador? E eles, 10, alguns, não, precisa viver na prática pecaminosa. Não precisa de pecados. Se você olha para um limoeiro, ainda que não tenha nenhum limão lá, você olha os aspectos, você olha o tamanho da folha, o cheiro da folha, o jeito dos galhos, pela maneira natural que ele se porta, se comporta, você testifica, mesmo sem nenhum pecado, ou seja, mesmo sem nenhum fruto, é um limoeiro, por causa da sua natureza. Nós somos descendentes de uma semente danificada, mas aqui em Romanos está falando que essa semente foi restaurada. Se por meio da ofensa de um só reinou a morte por causa do pecado, também com o oferecimento do sangue de um justo, todos nós alcançamos redenção para a vida. O céu está para a justiça. O céu está para o justo. Só entra no céu se for justo. Olha, e alcançar a justiça pelo esforço humano não está para nós. A nossa justiça é Cristo Jesus. Amém? Número 6. Deus não pode condenar quem aceita Jesus Cristo. Olha, você pode se dedicar a muitas conquistas. Você pode projetar muitos alvos, acumular muitas posses. Mas no final da história, o que vai ser consideravelmente relevante é o que você fez com Jesus. O que vai verdadeiramente ser decisivo para as nossas vidas é aquilo que nós fizemos com Cristo Jesus. Olha, eu não acho que nós tenhamos que fazer muitos sacrifícios nas nossas vidas. Outro dia, eu fiz um remix de uma postagem, e um pastor falava, na verdade nem era o pastor, fizeram um recorte, mas o recorte ganhou muita popularidade, e ele mencionava que as conquistas não se equiparam com o sucesso da família. O que adianta adquirir muitas coisas e perder a sua família, perder a sua paz, e perder essas outras coisas, e isso de uma certa forma vai habitando no nosso meio de uma maneira muito comum, e nós passamos a viver de maneira condicional, ou uma coisa ou outra. Não dá para ter sucesso profissional porque a consagração profissional vai consumir o meu casamento. Se eu dedicar tempo demais para a minha profissão, eu vou perder os meus filhos. E isso é uma pregação secular, é uma menção do mundo, é uma mentalidade que nos limita a crer que não há mais culpa, não há mais condenação, que limite a bondade de Deus a nosso respeito. E qual que é a verdade? Projeta Romanos capítulo 8, verso 1.
que não há mais culpa e não há mais condenação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Quando que isso acontece? Segundo o apóstolo Paulo, agora. É no tempo presente. Romanos capítulo 8, verso 1, a Bíblia diz: agora não há mais culpa nem condenação. Agora você já está habilitado para receber toda sorte de bênçãos, toda boa promessa daquele que é verdadeiro. Olha, você pode ter as duas coisas: sucesso profissional e ser um bom pai. Você pode sim ganhar notoriedade em alguma coisa e acumular muitas posses e continuar sendo um bom marido. Lá em Mateus capítulo 7, verso 7, a Bíblia diz que você deve pedir, buscar, bater, para que essas coisas se tornem lícitas. Em outras palavras, Jesus, antes de nos libertar, Ele falou: olha, eu vou dar uma chave de conquista, para que você não viva limitado aos contextos deste mundo e desse século. Você quer? Pede. Você quer? Busca. Você quer? Bate. Porque para todo aquele que pede, todo aquele que busca, e para todo aquele que bater, abrir-se-vos-á. A porta vai abrir. Olha, é muito difícil perseverar em um desejo, caminhar numa direção de uma conquista, quando você não entende que aquele que te colocou em Cristo Jesus não pode mais te condenar. Romanos 8:1 precisa ser uma verdade tão constante quanto literal. A palavra está falando agora. Daqui 30 minutos, 10 minutos, nós terminamos a pregação. E se você abrir a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, verso 1, vai estar escrito: agora. Não há mais quem te condene. Agora você foi liberado para ser abençoado. Agora você foi liberado para receber cura, prosperidade, bênção. Quando? Agora. Por quê? Não há mais quem te condene. Vão passar os dias, vão passar as horas. Você vai dormir, se alimentar, as circunstâncias vão acontecer. Mas se você se voltar para a palavra, ela permanece imutável, atual, constante e presente. Porque ela vai falar para você de novo: agora. Se você, olha, eu lembro de um irmão há uns 11 anos atrás. Ele se envolveu com uma moça na academia, fazia academia no intervalo do trabalho. E aí, um certo dia, ele decidiu ir para o motel com ela. E ele foi. Pegaram o carro, saíram da academia no meio do trabalho. Crente. Chegou lá, entrou no motel. Os dois no quarto. Começou aquele rebuliço. E de repente ele começou a sentir uma coisa estranha. Ele começou a sentir uma culpa esquisita. Ele falou: vou no banheiro. Ele entrou no banheiro e ele falou assim: meu Deus, me tira dessa, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Ele se constrangeu, não conseguia nem sentir mais aquilo que ele estava sentindo antes de chegar ali. Ele saiu do banheiro, falou para a mulher: veste a roupa, nós vamos sair daqui agora. Abriu a porta, pegou a chave do carro e foi embora. Foi embora, foi embora. Olha só, para muitos, o fato de ter chegado até ali já era sinal de enfiar o pé na jaca. Olha, se você foi capaz de pensar essas coisas, mesmo sendo casado, se você foi capaz de arquitetar esse plano, olha, se você é capaz de deitar com a sua esposa pensando nessa outra pessoa, olha, está tudo certo. Está tudo certo. Consuma o que você veio fazer. Mas olha, em algum momento ele percebeu: agora, ainda há tempo. Agora, ainda dá tempo de fugir. Olha, eu tenho certeza que explicar isso para uma esposa seria muito difícil. Se algum irmão pega ele saindo de dentro de um motel com outra mulher que não a esposa, olha, impossível explicar. Não, nós viemos fazer uma visita comercial. Não, eu vim aqui consertar a torneira porque o dono é meu amigo. Olha, você pode inventar o que for de história, vai ser difícil você retroceder. Mas sabe o que é importante? É em todo tempo você se lembrar: agora, pois, a novidade para mim. Agora, pois, a novidade para mim. Agora, pois, há uma oportunidade nova. Não importa a intensidade que você caminhou, contrário à vontade de Deus. Não importa o quanto você se sujou, porque não há mais quem te condene. E Deus escolheu viver com essa limitação. É difícil falar que Deus escolheu viver com uma limitação, né? Põe na conta da licença poética. Mas uma das coisas que ele escolheu foi essa: se você está em Cristo, Deus não pode mais te condenar. Amém mesmo? Ah, mas e se o meu comportamento for ruim? Sabe, eu recebo muitas perguntas. Muitas não, algumas. Mas a mais repetida é a respeito do suicídio. Nós temos um crivo a respeito do pecado.
E tem alguns pecados que são tão escandalosos que nós achamos que Deus muda em relação a eles. Mas olha, para todo aquele que está em Cristo Jesus, Ele fez uma escolha perpétua, eterna, e nunca mais será alterada. Quem está em Cristo não pode mais ser condenado. Mas muitas vezes nós conhecemos, tomamos nota de pastores que se suicidam, pastores que estão com depressão, crentes que se desviam e depois acabam com a própria vida, acabam com a família, fazem coisas atrozes, completamente avessas àquilo que se espera de que um cristão faça. E aí eles perguntam: pastor, e para esse? E para esse? Chegou a um nível tão grande de degradação. Olha, esse atributo, ou esse prestígio, esse privilégio de se assustar com o pecado do outro, é coisa dos homens. Deus conhece a mente e o coração dos homens que Ele salvou. Quando Ele morreu especialmente por você. Sabia exatamente quem você era e conhecia todo o potencial para fazer coisas erradas que você carregava. Ele não morreu enganado a seu respeito. E quando Ele decidiu receber você em Cristo Jesus, Ele determinou: agora, pois, já não há mais culpa e não há mais condenação. O suicídio não pode mais tirá-lo daqui. A condenação não pode mais tocar essa vida e essa casa. Projeta, por favor, Romanos capítulo 8, verso 38. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, 39, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe por que você não pode mais se separar dele? Porque Deus escolheu que essa era uma das coisas que Ele não mais faria. Agora, pois, já não há mais culpa, não há mais quem te condene. Você não é mais medido debaixo dos céus segundo o seu comportamento. A régua que nos mede, aquele que nos intercede, agora é Cristo Jesus. Amém? Quando Ele olha para você, Ele vê Cristo Jesus. E a Bíblia atesta no final do livro de Romanos que nada pode te separar do amor de Deus. Nada pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém pode te separar. Seu comportamento se tornou ineficaz. Ainda que seja a maior barbaridade que os homens já ouviram falar. E olha que entre nós há muito potencial para fazer besteira. Muito potencial. Volta e meia nós estamos aí envolvidos nas telas com alguém ou algum homem ou alguma família que fez algo bárbaro. E vira notícia nos telejornais e nós ficamos horrorizados. Mas olha, para o Senhor não há surpresa debaixo dos céus, porque Ele é Deus imutável, Deus de bondade, Deus de amor e Deus de perdão. E para aqueles que estão em Cristo Jesus, não há mais culpa e também não há mais condenação. Amém? Vamos ficar de pé, a equipe do louvor pode subir.